Bom dia, igreja. Você pode fechar teus olhos? Deus, Criador dos céus, da terra, de todo o universo, está aqui. O nosso encontro não é sobre nós, o nosso encontro é sobre Ele. Acende a chama, ó Pai, que uma vez queimou no nosso coração como igreja. Acende a chama, querido, abre tua boca, começa a louvar a Deus, começa a exaltar o nome do Senhor, começa a dizer que Ele é formoso, que Ele é formoso, que Ele é exaltado em toda a terra. Não há nome maior do que o nome de Jesus. Oh Deus maravilhoso, santo, santo, santo. Nos leva a contemplar a beleza da Tua santidade, Senhor. Oh, se você ora em línguas, ora, querido, ora, abre a tua boca, deixa o fogo do Senhor fluir nesse lugar. Chega de ritual, chega, não se prenda às nossas liturgias, adore ao Senhor, igreja. Abre a tua boca, se ajoelhe, levante, ande, faça o que você quiser, mas ore e se derrame ao altar do Senhor. A igreja é a invenção de Cristo, nós estamos aqui por causa de Cristo. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. E nós damos toda a honra, toda a glória a Ti, Senhor. Toda a honra e toda a glória a Ti, Senhor. Em nome de Jesus. Deus é muito bom, né? Não é? Deus é bom, gente. Que final de semana incrível que a gente teve. Obrigada, amor. Deixar você descansar. Que final de semana incrível que a gente teve. Céu na terra, sabe? A gente esteve ali no Congresso de Mulheres Diante do Trono, ali na IA, com a pastora Ana Paula Valadão. E Deus foi tão perfeito, gente, tão detalhista. Destravou tanta coisa. Eu creio que Deus está fazendo, a gente estava conversando sobre isso ali, que Deus está acelerando e destravando essa palavra. Não sei se você está vivendo isso na tua vida, se você não está, entra nesse mover de Deus hoje. Porque eu creio que Deus está destravando algumas coisas que parece que estavam emperradas, que a gente se esforçava, e Deus está destravando de uma forma sobrenatural, porque é tudo dele, por ele, para ele, amém? E a gente esteve ali com alguns irmãos que estão se mudando também para Alphaville, a gente falando sobre a nossa região, espiritualmente, como é que é esse lugar onde nós fomos plantados há agora quase 25 anos. E Deus mostrando coisas maravilhosas que Ele está fazendo neste lugar, e foi maravilhoso, uma forma surpreendente. Então abre teu coração hoje para aquilo que Deus vai fazer na nossa vida. Eu não sei como você entrou aqui hoje, mas nós intercedemos pela tua vida. Eu não sei como você chegou aqui e está assistindo em casa, mas nós intercedemos a Deus pela sua vida. E você vai sair daqui com um novo posicionamento, com o coração ardendo no Senhor, amém? Volta hoje à noite, Igreja Manaim. A Ana pediu para conhecer a nossa casa, vocês estão vendo aí, a gente saiu correndo para avisar, ela falou, quero conhecer a igreja de vocês, posso ir lá amanhã à noite? E a gente falou, claro, então estejam aqui com a gente hoje à noite também, quem está nos assistindo, venham, aqui na Alameda Tocantins 700, às 18 horas. E venham não para ver a Ana Paula Valadão, venham para se encontrar com Jesus, amém? Essa igreja sempre foi firme no propósito de não ter idolatria a homens. Se você congrega aqui com a gente, você já deve ter percebido. Não é sobre ela, é sobre Jesus. Amém? E eu quero conversar hoje com vocês sobre algo que está lá na história de Daniel, no livro de Daniel. E é um livro cheio de
Fatos históricos marcantes, não é? Coisas, eu diria, bombásticas que Deus fez. E aí a gente vai lembrar de algumas coisas aqui, me acompanha, né? Lembra do rei, todo cheio de orgulho ali numa festa, enxerga o dedo de Deus como se estivesse escrevendo ali na parede, apontando o juízo de Deus que ele sofreria. Nabucodonosor, né, um rei mais poderoso daquele tempo, da Babilônia, todo orgulhoso do seu império conquistado, das suas conquistas, desprezando totalmente que tudo aquilo era mão e soberania de Deus. É avisado que precisava parar com essa atitude. Deus dá tempo de se arrepender, mas ele não ouve. E aí, de repente, aquele rei passa por um surto e ele, né, começa a comer capim, começa a viver como se fosse um animal selvagem. Ele é humilhado para aprender a nunca mais ser arrogante, se exaltar diante do maior rei de todos os tempos. E aí, de repente, depois de um tempo, ele olha para cima, se arrepende, faz uma confissão de arrependimento e Deus restaura de novo todas as coisas a ele. Né? Você lembra também que Nabucodonosor teve aquele sonho que deixou ele tão inquieto e ele não entendia o que era aquilo, e ele pediu, ordenou que chamassem todos os sábios daquele reino para que dessem a interpretação daqueles sonhos, mas ele falou: eu não vou contar para vocês qual é o sonho, se vocês vão interpretar, vocês também vão adivinhar qual era o sonho. E obviamente nenhum conseguiu, mas depois da ordem de matar todos aqueles sábios, Daniel falou: o que é? Como? Não, deixa que eu vou lá, e o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, vai dar a solução desse problema. Daniel busca a Deus e Deus conta todos os detalhes que aquele rei tinha sonhado no seu quarto de dormir. E não só os detalhes do sonho, mas toda a interpretação e desvendando toda a história, né? A gente conta também para os nossos filhos a história dos 3 amigos de Daniel, que foram lançados numa fornalha com o fogo aceso no talo, aquele fogo mais quente. Por quê? Porque eles preferiram morrer a se curvar diante da estátua, diante de outros deuses. E é interessante, a gente lembra, e vamos fixar isso na nossa cabeça, porque o que nós vamos falar é sobre isso. A gente lembra que aquele fogo não queimou nenhum fio de cabelo daqueles 3 homens fiéis a Deus. Ao contrário, ao olharem lá para dentro da fornalha, eles viram com eles um 4º homem. Sim, Jesus estava lá com aqueles homens no meio do fogo. A única coisa que foi queimada eram as amarras que prendiam aqueles homens. A única coisa que foi queimada. E era tão forte aquele fogo, que quando o rei viu isso, falou: tirem eles. E eles estavam lá, tranquilões, desamarrados, né? Quando foi jogar as pessoas que tinham armado contra ele, vocês lembram? Queimou antes de começar a cair. Então não é que o fogo estava fraquinho, não. Também não é que o leão lá da cova dos leões, aonde Daniel foi lançado, não estava com fome. Daniel também foi fiel a Deus e decidiu correr risco de vida, sim, ao invés de cumprir essa ordem de não orar ao seu Deus, de idolatrar o rei. E ele continuou buscando a Deus de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite. O seu Deus, o único Deus, foi lançado na cova dos leões. E o leão passa a noite inteira, aqueles leões lá, a noite inteira, não encostam, não tem coragem de chegar perto de Daniel. A mesma coisa. Daniel, você está aí? Tô. Tira Daniel, coloca os outros inimigos, traidores dele. Mal chegam e abocanhados. O livro de Daniel é tremendo. É nesse livro, e leia, porque ele está cumprindo. Deus está cumprindo aquilo que ele falou para Daniel. Esse livro traz revelações profundas sobre o futuro que aconteceu em Cristo, o que estamos vivendo agora e o futuro que ainda virá. Daniel tem visões tremendas do fim dos tempos, do reino eterno de Jesus, do anticristo. Um homem que enfrentou os maiores desafios que a vida humana pode nos trazer. Sobrenaturalmente usado por Deus. Um homem que falava ousadamente diante de reis, mas que também tinha intimidade diante do Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso. E por isso ele foi maior do que o próprio reino da Babilônia, para onde ele foi levado. A Babilônia caiu, Daniel ficou de pé.
Reis poderosos caíram, subiram, e Daniel continuava de pé. Um dos homens mais influentes daquela geração, na sociedade dele, e de geração em geração até chegar a nós hoje. Olha como o livro de Daniel ainda marca a nossa vida e fala conosco no dia de hoje. Que homem é esse? Qual é o segredo desse homem? O que ele encontrou para poder ter esse relacionamento com Deus nesse nível de tamanho, poder e autoridade espiritual? E o livro de Daniel inteiro fala sobre isso, nas entrelinhas. Então a gente tem que ler com essa atenção. A vida de Daniel grita esse segredo. Fidelidade a Deus. Fidelidade a Deus. Mas, querido, essa pregação não é sobre Daniel e seus amigos. Essa pregação é sobre o Deus de Daniel. Sabe por quê? Porque o Deus de Daniel é que é digno de receber ainda hoje toda a nossa fidelidade. A gente fala o tempo todo que Deus é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Mas hoje eu quero que você saia daqui, que você que está na sua casa, que você fixe esse ensinamento no coração, se lembrando de que o nosso Deus é digno de toda a nossa fidelidade. Porque Ele é fiel a tudo que Ele falou, a todas as suas promessas, Ele é fiel na sua aliança, Ele é confiável no seu caráter, e Ele nos chama a viver uma vida de fidelidade. Sabe, igreja, a gente está vivendo um dos momentos mais marcantes da história da humanidade, do reino de Deus. Vocês percebem o que está acontecendo no mundo espiritual, se materializando na nossa humanidade. Jesus disse lá em Mateus 13, 16 e 17... Bem-aventurados, porém, são os olhos de vocês, porque veem, e bem-aventurados são os ouvidos de você, porque ouvem. Pois em verdade lhes digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Jesus estava falando sim com o povo que estava vendo ele ali fisicamente naquele momento, mas Jesus também estava falando para nós hoje, porque muitos desejaram ver, ouvir e viver nesse momento depois de Cristo ter se manifestado já ao mundo. Eles sabiam das promessas, mas eles desejaram ver, viver, entender os testemunhos que Jesus deixou, as palavras que Jesus deixou, completando o seu sacrifício por nós lá na cruz. E que extraordinário que é a gente saber que a gente está vivendo nesse tempo, nesse momento que antecede tão de perto a restauração de toda a criação de Deus, a volta de Jesus, o dia que a gente vai encontrar com esse Deus de novo, face a face. E se isso não aquecer nosso coração, como diziam, a gente precisa colocar nossa barba de molho. É extraordinário saber que a gente está vivendo num tempo onde nós estamos sendo preparados por Deus e para Deus, para nos tornarmos um povo habilitado para o Senhor. É isso que diz a palavra dele. É um privilégio da igreja de Cristo viver nesse tempo do fim, mas também é uma grande responsabilidade, entende? Porque essa preparação, ela pressupõe a batalha grande que nós temos enfrentado hoje. Não para conquistar faixas de terra, posições geográficas, mas uma guerra para conquistar os corações de cada pessoa a quem Cristo amou e por quem Ele morreu naquela cruz. Sabe, de um lado tem o inimigo de Deus nessa batalha, pronto para destruir famílias, para corromper o direito e a justiça, pronto para comprometer os princípios morais que a Bíblia traz, que existem para o nosso bem, prontos para nos fazer relativizar a verdade que Deus disse sobre Ele e sobre nós. E do outro lado estamos nós, a igreja de Cristo alistada, pegando em armas sim, mas não armas físicas, carnais que matam as pessoas. As nossas armas espirituais, elas dão vida às pessoas. Elas anulam as forças espirituais, inimigas de Deus, opostas a Cristo e que tentam manter as pessoas escravizadas espiritualmente nas suas almas e até no seu corpo. Mas sabe, Deus já foi vencedor dessa batalha, Deus é vencedor dessa batalha. E quando eu olho para a igreja de Cristo, apesar da dor que a gente sente, de ver como nós estamos longe ainda das características de Cristo, mas eu consigo olhar para a igreja de Cristo e em nome de Jesus, ver a igreja como Deus vê. A igreja é dele, ele sabe o que ele está fazendo. Eu já posso ver pelos olhos da fé a igreja de Cristo vencedora. Uma igreja fiel ao Senhor, custe o que custar. E Daniel e seus amigos viviam isso.
E eles se tornaram um dos homens mais influentes da Bíblia e do seu tempo na Babilônia. Aí você pode dizer, Rebeca, mas eu não preciso de tudo isso. Me deixa quietinha aqui no meu canto, influência, para quê? Eu não posso mentir para você, não dá para te deixar quietinho no seu canto. Sabe por quê? Porque espiritualmente, queridos, nossos filhos e filhas estão sendo tomados de dentro das nossas casas. De dentro das nossas casas, protegidas por muros altos, mas totalmente descobertas com buracos espirituais. Porque nós, como pais, muitas vezes estamos distraídos e preocupados com as coisas da vida e não com a vida em si. Eu não posso deixar, te enganar, falando que você pode ficar quietinho, porque nossos filhos e filhas estão sendo tomados e roubados lá dentro das suas escolas, com doutrinas anti-Deus, como nós, porque nós, pais, mestres, desviamos o foco, a atenção, o ensino para eles. Olha, vem aqui porque você vai ter o recurso para você conquistar coisas para você mesmo. Ao invés da gente ensinar para eles o que a Bíblia diz, vai lá, estuda, conquista, aprende, e tudo que você tiver, você vai usar para doar a sua vida. Você vê a inversão de valores. As nossas ovelhas estão sendo roubadas dentro dos nossos cultos, das nossas igrejas, porque se frustram com tanta mensagem triunfalista e antibíblica que se prega por aí. E ao mesmo tempo tão vazia de significado eterno. Muitas vezes, queridos, nós estamos distraídos nos nossos casamentos, achando que vai empurrando com a barriga e que tudo bem, não está tudo bem. Pensa que tem um demônio atrás querendo destruir a sua família, não está tudo bem. Se posiciona nessa guerra, não adianta. Não quero entrar na guerra, você já entrou, você já estava nela quando você nasceu. Porque essa guerra é para roubar teu coração, é para acabar com a tua família, roubar o coração dos teus filhos, dos teus pais. Não podemos ficar distraídos nas nossas profissões e trabalhos e esforços, nem nos nossos cultos religiosos, onde o Espírito Santo muitas vezes nem está mais lá. Sabe, na semana passada a gente encontrou com alguns amigos cristãos de uma outra igreja, e um deles nos contou um sonho que ele teve, e eu entendi, discernir, porque isso tudo que eu estou falando aqui estava ardendo no meu coração. Eu falei, eu preciso dividir isso lá na nossa igreja. Eles estavam na igreja deles, todo o povo reunido aqui de pé, celebrando alguma festa, luzes rolando, as coisas todas acontecendo normalmente. Todo mundo conversando, rindo, entretido ali. E tinha um homem no púlpito, em cima de um banquinho, foi como ele descreveu, com um caderninho na mão, observando como quem está procurando. E ele sabia que naquele caderninho tinha o nome de todas as pessoas que estavam ali e ao lado uma descrição, uma característica daquela pessoa. Mas ninguém percebeu que aquele homem estava ali. Quando ele percebeu que o homem estava ali, ele foi chegando perto daquele homem, que ele disse ser um anjo. E ele virou, falou o nome dele, falou, você, fulano de tal, que é esse nosso amigo, você é servo. A Bíblia diz em 2 Timóteo 2,4, quero que você leia, que um soldado, quando ele serve, ele não se envolve, ele não se distrai com os tratados, com os negócios do dia a dia dessa vida diária comum, porque ele precisa satisfazer aquele que o alistou. Satisfazer como? Cumprindo o seu papel naquele momento tão importante, cumprindo o seu propósito. Sabe o que esse sonho me lembra? A gente está falando aqui de servo, focado. Sabe o que esse sonho me lembra? Me lembra dessa passagem, mas me lembra também que o servo não anda distraído. A igreja não pode enfrentar essa batalha espiritual dessa forma distraída. Eu não estou falando só da Manaim, eu estou falando da Igreja de Cristo, e nós temos uma responsabilidade, igreja, de interceder pelo reino. Amém? Quando você ora pela Igreja de Cristo, ore pela Igreja de Cristo. Nós não podemos
vencer essa batalha sendo uma igreja distraída. Mas deixa eu te contar uma coisa. A igreja pode estar distraída, mas o servo não precisa sair da igreja distraída. O servo verdadeiro, ele precisa entrar nessa igreja distraída para acordar a igreja, para despertar a igreja. Esse é o nosso chamado para os últimos tempos. Desperta a igreja. Desperta a igreja. Hoje eu creio que Deus vai levantar mais pessoas como Daniel, que não cedem nem às pressões de sofrimentos, nem às pressões das aparentes oportunidades maravilhosas de prosperidade. Daniel viveu num ambiente totalmente hostil e ele se destaca, esse jovenzinho se destaca. Um nobre que alguns poderiam olhar e falar, esse filhinho de papai, riquinho, né? Mas ele se tornou, no meio daquele caos, daquela dor, ele se tornou um dos homens mais influentes do maior reino da sua época, com tanta dependência e humildade. Ele era ousado, mas ele era humilde. Sabe por que eu sei disso? Porque quando ele vai falar e o rei fala, nossa, você desvendou tudo isso. Não fui eu, foi o meu Deus. Ele sempre devolvia a glória para Deus, humildade, dependência de Deus. Apesar da sua grande sabedoria, Daniel sabia que nem a sabedoria dos homens, nem a dele, era maior do que a sabedoria do seu Deus. Há uma escolha a ser feita hoje. Há uma escolha, fidelidade ou distração. Fidelidade ou distração. E para te ajudar a escolher fidelidade, que é o que Deus está buscando no nosso coração, a gente vai usar esse exemplo da vida de Daniel e lembrar e alertar sobre 3 estratégias que o inimigo usa para nos distrair. Tem outras que a Bíblia conta, mas eu vou, nessa história, pegar 3 estratégias do inimigo. Em primeiro lugar, eles receberam novos nomes. Você lembra disso? Mas eles não se deixaram que isso deformasse sua identidade. Você sabe o que significa Daniel? Deus é meu juiz. Ele cresceu ouvindo isso da sua família, por onde ele andava. Deus é meu juiz. Deus é meu juiz. Aí o inimigo tentou aprisioná-los com uma sombra, reorientando a identidade deles. A partir de agora, eu te dou um novo nome, Beltesazar, que é Bel, que é um deus babilônico, proteja a vida do rei. De Yahvé, o meu juiz, para Bel, um outro ídolo, proteja a vida do rei. Você sabe o que significa Ananias, que era o nome de um amigo deles? Yahvé é gracioso ou é misericordioso. Recebe outro nome na terra para onde ele foi, Sadraque, sob o comando de Acu, um deus da lua. Misael, quem é como nosso Deus? Você já pensou você andar com o nome? Como você chama? Quem é como nosso Deus? Quem é como nosso Deus? Aí ele vai cativo para aquele lugar, chega lá, a partir de agora seu nome é Mesaque. Quem é como Deus Acu? Azarias, Yahvé é a minha ajuda. Para Abidnego, escravo do deus Nebo, de ajudado por Yahvé para escravo de um ídolo. Veja que o diabo continua fazendo isso na nossa vida, tentando redirecionar a nossa identidade. Igreja, nós precisamos voltar a assumir a identidade verdadeira de acordo com Cristo, ser fiel e viver de modo digno do Evangelho, de acordo com a identidade de Deus que Deus diz que você tem, que nós como igreja temos. Nós fomos criados para ser a sua imagem e semelhança, para manifestar quem é Deus, quem é o Cristo, assim como o nome desses homens, assim como a sua identidade manifestava. Confiar tudo que nós somos e temos somente a Ele. Essa é uma estratégia do inimigo. A segunda estratégia que eu quero lembrar é que o inimigo tentou distraí-los com ameaças e sofrimentos reais. Pensa comigo o que aconteceu com esse moço. Com esse Daniel, estava lá na terra dele, tranquilão, nobre, um adolescente bacana, com a sua família. De repente, um exército dos mais violentos da época invade a terra dele, acaba com Jerusalém, violenta suas mulheres, sua mãe, suas irmãs.
mata suas crianças, mata homens idosos, sequestra ele e os mais nobres, arranca da sua raiz, da sua terra, jovens que tinham potencial no seu país, sábios, inteligentes, nobres, arrancados violentamente da onde eles estavam, vendo os seus brutalmente assassinados, agora levados ali para Babilônia, que era uma nação absolutamente má, maligna, violenta, um ambiente hostil à sua fé, totalmente pagão, contrário a tudo que eles acreditavam, seus valores. Se eles falassem qualquer coisa, já... Você pode imaginar o nível de sofrimento desse menino? Eu acho que a gente não consegue nem alcançar o que é isso. Mas Daniel foi fiel a Deus, no meio de profunda dor no corpo, na alma, mesmo sem entender. Talvez ele até tivesse uma noção, porque Deus avisava. Povo, volta. Vocês estão abrindo brecha. Talvez ele até tivesse um vislumbre, mas daí a dizer que eu entendo por que meu Deus deixou eu passar por isso, minha família passar por isso. Mas ele decidiu ficar firme no seu Deus, na sua fé. Ele sabia que o Deus dele era fiel, ele sabia que o Deus dele era amor. O meu Deus é amor, o meu Deus tem um plano, ele tem um plano, então eu vou esperar, mas eu vou esperar me mantendo fiel a ele, na casa de Deus, nos comandos de Deus. Não vai ser em vão. Tudo isso que eu estou vivendo, que meu povo está vivendo, não vai ser em vão. Sabe, talvez você também tenha passado por um sofrimento tão grande, que você preferia ter morrido. A morte de alguém tão importante para você, que não foi curado, uma dívida impagável, uma traição aonde você nunca imaginou. E quando esse sentimento chegou, talvez você tenha brigado com o seu Deus, ficado ressentido, se escandalizado. Talvez você não tenha dado uma chance para entender esses planos de Deus e aceitar os processos de Deus. Mas eu quero te convidar a sair daqui hoje declarando: essa morte não vai ser em vão, essa falência não vai ser em vão, essa traição não vai ser em vão. Deus está no controle, algo maior está sendo gerado, no tempo certo vai aparecer. Eu não vou me desesperar, eu vou confiar nesse Deus, eu vou esperar sendo fiel a Deus. Tem gente que pode ter entrado aqui até pensando em tirar a sua vida. Se você está assim, você veio ao lugar certo, que é na presença de Cristo. Porque você vai entregar a sua vida para Ele hoje. E você vai levar para casa a vida de Cristo. Pode tirar a sua vida, mas não a sua vida física. Você não vai se matar, você vai entregar a sua vida para Jesus. E Ele vai te dar a dele. Em nome de Jesus. Espírito de morte, manda embora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai sair daqui respirando de novo. Você vai sair daqui sorrindo de novo. A circunstância pode até não ter mudado ainda, mas você vai respirar. Você vai respirar o sopro do Yahvé na sua vida. Ruá. Vocês sabiam que o Espírito Santo, o nome dele no original é Ruá. É o fôlego de vida que Deus soprou na narina daqueles homens. Saia daqui com o Ruá de Deus. Daniel não pediu para não comer. Vocês lembram que Daniel, o rei, pegou aqueles mocinhos, deu um banquete, tentando comprá-los. Né? Um banquete com coisas oferecidas aos outros deuses. Daniel falou para o servo lá do rei, Daniel e seus 3 amigos: a gente não quer comer disso. Aí ele ficou com medo, falou: não, vocês vão emagrecer, ficar ruim, vai abatido, cara abatida. Daniel falou: me testa. Me testa. Ele decidiu não comer, não era porque ele estava fazendo protesto e um suicídio por inanição. Daniel decidiu orar
mesmo sabendo da ordem de que quem orasse ao seu Deus ia ser lançado na cova dos leões, não porque ele estava tentando se suicidar. Ele decidiu orar porque ele decidiu viver. E viver é Cristo e o morrer é Cristo. Seja o que for que acontece, viver é Cristo, morrer é Cristo. Fiel, fiel. Sabe, enquanto acontecia aquelas tragédias horríveis, ele não deixava a raiz de amargura separar ele do seu Deus, da sua fé. Ele enfrentou todo o sofrimento olhando para o seu Deus, direcionando o seu olhar para o alvo, para Deus. Deus é muito maior do que você pensa. Sabe quando a gente fala que Ele é altíssimo? Ele está acima de todas as coisas. Ele vê todas as coisas. Os planos dele são maiores do que os seus. A história que Deus está construindo na sua vida, ela é maior do que esse pedacinho de dor. Eu não estou falando minimizando a sua dor. Eu estou falando que dói muito. Mas há algo maior sendo construído na sua vida e através dela. Então permaneça fiel. Ontem lá a gente ouviu, eu depois vou até pegar o sobrenome dela, que foi uma adoração assim que, nossa, levou a gente para o céu. E que história difícil dessa moça, Raquel. Depois a Ana me ajuda a saber quem é. Sabe que a gente é meio perdido com essas coisas, né? Tocando e ministrando. E ela falou uma coisa que me chamou muita atenção, que eu nunca tinha parado para pensar. Quando a gente fala que o nome de Jesus está acima de quê? De todo nome. Ela falou assim, não é de toda pessoa, não é de outros deuses, está acima de todo nome. Então você vai dar nome assim, ó, o nome de Jesus está acima da minha falência, falência é um nome. O nome de Jesus está acima da rejeição e da traição que cometeram contra mim. O nome de Jesus está acima do meu câncer, da minha enfermidade. O nome de Jesus está acima da minha morte física. O nome de Jesus está acima de todo nome. Usa isso quando você precisar guerrear. O nome de Jesus está acima de todo nome. Dá nome para a sua dor. Dá nome para o seu sofrimento. A sua espiritualidade, a sua oração, os seus jejuns, a sua meditação, ela não pode ser só para você ter paz. Ela tem que ser, sim, para você buscar a paz, mas para que você conheça, viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E nós precisamos de fidelidade e força para viver a vontade de Deus. Fé para enfrentar qualquer coisa, ore e jejue. Se sua alma começar a brigar com Deus, é a hora de fazer jejum. É a hora de fazer, vai fazer jejum para matar a sua carne, para se lembrar de quem Deus é, de que Ele é maior do que todas as coisas. Nós precisamos enraizar a fidelidade como uma premissa na nossa espiritualidade. Não há espiritualidade e vida cristã sem fidelidade a Deus. Não há. Você precisa estar preparado para esses momentos de dor. Nós, como igreja, não podemos só ter mensagens triunfalistas. Ah, dor, esse mundo é caído. Não, não era intenção de Deus a morte. Não, Deus não está lá em cima rindo quando alguém morre. Quando alguém fica enfermo. Jesus chorou diante de Lázaro mesmo sabendo que ia ressuscitá-lo. E eu preciso ensinar para os meus filhos a terem fé suficiente para a hora que eu morrer, seja por idade, seja por acidente, por doença, eles entendam que a culpa não é de Deus, eles entendam que isso faz parte dessa humanidade caída, que Deus não criou o homem para morrer, mas que a vida deles e a vida do reino de Deus não para porque eu morri, a vida continua no legado, em tudo que Deus gerou em mim, através de mim e através de você. Nós precisamos preparar a nossa igreja, a igreja de Cristo, a igreja cristã no Brasil, porque nós não somos preparados para a perseguição. Nós precisamos ensinar a ter fidelidade no meio da perseguição. Se acabar a liberdade religiosa que nós temos aqui no Brasil, se a igreja for perseguida como é hoje ainda na Coreia do Norte, como é hoje ainda em mais de 300 lugares, tem milhares de cristãos sendo decapitados. E nós muitas vezes escondemos a nossa fé nas nossas faculdades, nos nossos trabalhos.
Não abandone a sua fé por causa de sofrimento, ameaça, querido. Deus é fiel. As promessas de Deus vão se cumprir. O plano dele é maravilhoso, é tremendo. Deus sabe o que ele está fazendo. Não se ofenda com seu pai. Bem-aventurado aquele que não se escandaliza. O inimigo acha que está vencendo, imputando sofrimento ao povo de Deus. Mas enquanto a sua aliança com Deus permanecer fiel, até o seu sofrimento e morte, Deus transforma em bênção, seja lá como for. Amém? Ser fiel parece mais fácil quando tudo vai bem. É igual casamento. Lembra daqueles votos? Lembra? Vou ser fiel até a morte, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Você só vai ter certeza se isso que você está fazendo aqui é verdadeiro. Não é só para buscar a sua bênção. Não é só para agradar a sua esposa que fica te enchendo em casa. Vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Se na hora do vamos ver, você permanecer fiel a Deus. Paulo disse em Filipenses 1:20, com toda a determinação de sempre. Também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. No meio de uma geração corrupta, Daniel continuava com seus valores inegociáveis. No meio da dor, Daniel continuava com seus valores inegociáveis. Todos nós sofremos, estamos sendo ameaçados, enfrentando crises, desafios, mas você vai ter que escolher, eu vou ter que escolher. Cristo é a razão da sua vida. Cristo é a razão da sua vida. Como está teu relacionamento com Deus? E por último, se não é por ameaças ou sofrimentos, o inimigo tem um jeito oposto de nos distrair. Sabe como? Aquela oportunidade de ouro. Sabe, para viver prazeres fora daqui, da alegria que Deus tem reservado para nós, no tempo errado, da forma errada. Ou para amar ao dinheiro, para ter aquela ambição. Não é errado você querer ser um pouco melhor todo dia, você crescer, zero errado, tá? Na verdade, a Bíblia fala de fé progressiva, de crescimento, tá tudo certo, inclusive profissionalmente, de aprendizado, tudo certo. Mas o que é a raiz de todos os males? O nosso amor ao dinheiro. Então, muitas vezes o inimigo usa isso para distrair a igreja. Um dos sinônimos, se você for lá no dicionário, da palavra distrair é entreter. Nossas igrejas estão distraídas com entretenimento. Entretenimento. Que cativam nossos desejos, que é gostoso de ouvir, que cativa nossos apetites egoístas, buscando aliviar nosso tédio emocional e espiritual. Mas deixa eu te contar uma coisa, o crente que sabe e discerne que está no meio de uma batalha do seu Senhor, em favor do seu povo, não tem tédio, não dá tempo de ter tédio, né? Vocês sentem isso? Não dá tempo de ter tédio. Não dá tempo, não dá tempo. Nem pode ter, porque discerne claramente que o tempo que você está vivendo, o tempo todo você está sendo vigiado por um inimigo que está tentando te tragar, tentando buscar uma brecha para te atacar. Daniel chega lá, nesse lugar, parece que tudo muda, né? Era horrível, de repente, venham, vocês vão ser contratados na melhor empresa, vão trabalhar direto para o presidente da empresa, o CEO da empresa. Vão comer da mesa do CEO da empresa. Sabe aquela sala de reunião com coisas douradas, com copo chique? Vocês vão passar por um programa de trainee de 3 anos, rodando todas as áreas daquela empresa. Um MIT, que é aquela faculdade chique e poderosa lá dos Estados Unidos, da época. Melhor emprego. Vai ganhar dinheiro, vai ganhar comida boa. Vai poder escolher a mulher que vocês quiserem, ninguém vai ficar falando, não casa com essa, casa com aquela. Né? A única coisa que você tem que fazer é colocar a tua inteligência a serviço do inimigo, nos moldes do inimigo, é se submeter aos deuses do inimigo, é fazer um acordo com o inimigo nos moldes do inimigo. Mas entre sucesso e fidelidade, Daniel decidiu ficar firme e fiel.
Nós precisamos nos posicionar como Daniel e viver de forma coerente com quem tem esses valores inegociados. Porque a gente vai entender que abandonar o evangelho é muito pior. Coloca isso na sua cabeça, é muito pior perder a sua alma do que perder os seus relacionamentos, seu prestígio social, ou até seu próprio corpo físico. Daniel entendeu isso. É um exemplo a ser seguido ainda hoje, porque a nossa sociedade está cada vez mais voltada, falando de sucesso a qualquer preço. Daniel falou, eu vou ter sucesso. Daniel teve sucesso ou não teve sucesso, gente? Mas não foi a qualquer preço. Ele só andou no sucesso que Deus trazia diante dele, que não comprometia os seus valores e a sua fé. Não queira ser infiel a Deus por causa de riquezas, por causa de uma boa noite de sexo fora do seu casamento. Isso vai acabar com a sua vida, com a sua família, destruir filhos, destruir relacionamentos, manchar o nome de Jesus. Lá na frente isso vai custar a sua vida, destruir sua honra, sua paz, seu nome, a perspectiva de mundo das pessoas que te conhecem, a perspectiva de igreja. Tem muita gente que se feriu com Deus porque olha um cristão agindo dessa forma infiel a Deus e fala, quê? Esse é Deus? Eu não quero, eu estou fora dessa igreja. 1 Samuel 11, 1 e 2. Eu já estou acabando, gente. Diz, então Naás, que era amonita, foi e sitiou Jabes de Gileade. E todos os homens de Jabes disseram a Naás, o inimigo chega diante do povo de Deus, sitia a cidade, está ameaçando, e aí o povo lá de dentro grita, faça uma aliança conosco e nós o serviremos. O povo de Deus pedindo para fazer uma aliança com o inimigo para sobreviver. Sabe o que Naás respondeu? Porém, Naás, o amonita, se respondeu, farei aliança com vocês, sob a condição de que seja vazado o olho direito de cada um de vocês. Assim trarei vergonha sobre todo Israel. É essa a condição que o inimigo de Deus faz para você quando você tenta fazer um acordo com ele. Essa é a condição que o inimigo impõe. Parece tudo lindo, você vai sobreviver, mas ele vai acabar com a tua visão. Tem gente que já está com esse olho furado. Mas Deus pode fazer uma cura na tua vida hoje, restaurar a tua visão de reino, a tua visão de Deus, a tua visão espiritual. Precisamos parar de nos distrair, entende? Seja com sofrimentos e ameaças, seja com os entretenimentos. A gente só vai fazer isso se a gente lembrar. A qualquer momento Jesus está voltando. Mateus 24, 42 diz, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. 1 Tessalonicenses 5, 6, assim pois não durmamos como os demais, pelo contrário vigiemos e sejamos sóbrios. A gente só vai se lembrar que há um inimigo ao nosso redor tentando nos tragar, como está lá em 1 Pedro 5, 8. A gente precisa se lembrar que esse mesmo inimigo que quer me destruir também está tentando destruir os nossos, o nosso próximo, a nossa família, os nossos filhos, nossos irmãos, nossos pais. Vocês lembram o que Urias, vocês lembram de Urias? Urias foi o marido, o corno assassinado. Vocês lembram? Urias lá em 2 Samuel 11, 11, quando Davi ficou tentando falar, vai dormir com a sua mulher. Porque ele já sabia que a mulher estava grávida, queria que Urias dormisse com a mulher dele para achar que o filho que ia nascer era dele. Sabe o que Urias respondeu? A arca, que representava a presença de Deus. Israel e Judá ficam em tendas. Joabe, meu senhor, era o comandante de guerra dele. E os servos do meu senhor estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa comer e beber e me deitar com a minha mulher? Juro pela vida do rei que não faria tal coisa. Há uma multidão de pessoas expostas ao ar livre nessa guerra, prontas para serem mortas para toda a eternidade. E como a gente pode achar que nossos ambientes de culto são para nos dar prazer e alimentarem nossas vontades? Queridos, não parem nos primeiros 100 metros de corrida. A gente está numa maratona com um alvo muito maior, uma glória muito maior, que todo o sofrimento dessa terra, que toda a glória e riquezas dessa vida não podem ser comparados.
Esqueça das coisas que ficam para trás, avance, avance para as que estão diante de você, prossiga para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Hebreus 12:1 diz, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, em outras versões, de todo o peso e do pecado. São coisas diferentes, tem coisa que não é pecado, mas é peso. Ah, mas isso não é pecado, mas é peso. Você experimente correr uma maratona carregando uma mochila cheia de rocha. Você acha que você vai vencer essa corrida? Larga, se livra, tira hoje essa mochila cheia de peso, de embaraço, daquilo que te impede de ser totalmente fiel a Deus. Eu não estou falando para você pedir demissão de emprego, largar a esposa, não é isso não, se você for casado. Mas se no seu emprego tiver algo que não é de acordo com a tua palavra, saiba dizer não, custe o que custar. Se você não é capaz de morrer pela sua fé, você não vai ter poder para viver a sua vida com esse poder que Daniel viveu. Porque o poder não era dele, era dado por Deus, por um Deus com quem ele tinha relacionamento e a quem ele era fiel. Moisés está aí ainda? A gente está acabando, eu queria que você fechasse seus olhos, por favor. Sabe, Cristo não estava de bobeira quando ele falou que queria fazer uma aliança com você. Ele estava falando sério. Tão sério que a parte dele ele cumpriu, entregando tudo, toda a sua glória, todo o seu sangue, por amor a você. Ele estava falando sério, ele ainda está falando sério. Eu tenho uma aliança com você. Eu tenho uma aliança com você. O que você escolhe hoje da sua parte da aliança? Fidelidade ou distração? Fidelidade ou distração? Senhor, eu confio a Ti, a Tua igreja. É a Tua igreja, não é a nossa. Os Teus filhos. Mexe, Senhor, nas nossas estruturas, nas nossas convicções, nas fortalezas da nossa mente, da nossa mentalidade. Abala o que é abalável e firma o que é eterno. Firma o que é eterno. Que nós sejamos como árvores plantadas, cujas raízes são fortes, se expandem e bate o vento, ela não cai, ela não se dobra. Queridos, Deus me mandou ontem fazer um ato profético hoje. Pode abrir teus olhos, olha aqui para mim um minutinho, por favor. Simbólico, para quem quiser embarcar nessa vida de fidelidade. Amém? Então, se você quer, presta atenção no que vai ser esse ato profético. Você vai se levantar e você vai fazer um gesto com a sua mão como se você estivesse colocando uma aliança no seu dedo, na mão esquerda, onde a gente coloca a nossa aliança de casamento. Tá bom? Você vai colocar uma aliança no seu dedo. É sério isso. É um compromisso teu com o seu Deus. Diante de testemunhas. Não, o seu vizinho aí da cadeira não vai estar olhando para você não, ele vai estar fazendo dele. Mas o mundo espiritual está vendo. E isso é maravilhoso, sabe por quê? Porque quando você tem aliança com Deus, pode vir o inferno inteiro que você está com o Senhor. Você pode ser lançado na fornalha, que Jesus está lá com você. Você pode estar na cova dos leões, que Ele fecha a boca do leão. Então você vai fazer isso, vai colocar a sua aliança e a gente vai repetir os votos do casamento. Na hora eu vou falar, vocês vão repetir junto comigo. Sabe aquele voto que eu acabei de falar aqui? Só mudei uma coisinha. Por temor. Ao invés de falar eu prometo, pode parecer muita arrogância nossa. A gente vai falar eu desejo. Me ajuda, Senhor. Me ajuda, Senhor. Eu sozinho não vou conseguir ser fiel. Como o Senhor merece, como o Senhor é digno de receber.
Mas a gente vai falar, eu desejo ser fiel. E depois, em seguida, você vai começar a orar a Deus e você vai repetir 3 vezes. É um ato profético, tá bom? Não tem nenhuma mágica nisso, não. É só para você entender espiritualmente o que a gente está falando. A gente vai repetir 3 vezes, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Vocês lembram quem que Jesus estimulou a falar por 3 vezes, eu te amo? Jesus. Pedro. Quando? Depois que ele tinha traído. Então, quando você estiver falando isso, eu creio que Deus vai derramar um poder e quebrar maldições de coisas que nós praticamos, de coisas que nós fizemos quando nos comportamos de forma infiel a Deus. Tá bom? É isso aqui. Quem quiser faz, quem não quiser, não estou pronto, não tem problema, você não faz, aí é você com Deus. Amém? Vamos fazer isso espiritualmente com seriedade? Vamos lá, quem quiser pode levantar. Eu vou fazer aqui, eu vou colocar a minha aliança com o meu Deus. Eu vou colocar a minha aliança com o meu Deus. Vai, enquanto você está colocando, vai falando com Ele. Seu noivo está aí na frente. Seu noivo está aí na frente, ele é lindo, ele é lindo, a beleza da santidade dele é incomparável, a beleza dele é incomparável, ele é tremendo, ele é maravilhoso, ele te ama, ele olha para você com olhos de amor e fala, filho, filha, como eu esperei por esse momento de me unir com você. Você sabe que quando a Bíblia fala sobre conhecer a Deus, no original é a mesma palavra de um ato sexual. É intimidade. O seu noivo está te esperando, Jesus está te esperando. Agora você pode começar a orar aí no seu lugar e fala para Ele, eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Tu sabes de todas as coisas. Destrava, Senhor. Nós desfazemos as alianças que fizemos quando fomos infiéis a Ti. Destrava, nos perdoa, nos lava, nos limpa completamente. Troca as nossas vestes. Queremos estar puros diante de Ti. Queremos ser uma igreja fiel, uma igreja fiel, uma igreja fiel que não se deita com outros deuses, com outros ídolos, que não se deita, não se relaciona com outras coisas que são contrárias a Cristo, que não trai o seu Senhor. Obrigada, nosso amado, por tamanha paciência comigo em primeiro lugar e com a Tua igreja. Quantas vezes, já perdi as contas, eu fui infiel ao Senhor. Eu fui infiel aos princípios, aos valores. Nos perdoa como igreja, nos perdoa como família, como homens, mulheres, crianças, idosos, adolescentes. Nos perdoa, nosso amado. Nos perdoa, nosso amado. E eu declaro sobre cada vida aqui, sobre a igreja do Senhor, maldições quebradas em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda maldição que tem nos acompanhado, nos travado, nos limitado por causa de escolhas passadas. Nós deixamos para trás todas essas coisas e a partir de hoje avançamos para o alvo, que é Cristo, cheios da convicção e da certeza de que Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Você pode repetir isso? Jesus me ama. Jesus ama a sua igreja. Repete isso. Jesus ama a sua igreja. Obrigada, Jesus. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai, esse amor que nós experimentamos hoje, vamos experimentar todos os dias dessa semana, possa te envolver, te inundar, aquecer teu coração como um casal apaixonado no primeiro amor, todos os dias da sua vida, todos os dias da sua vida, e que o Espírito Santo invada a tua casa. Em nome de Jesus, o teu trabalho, cada cantinho do teu coração, da tua mente transformada, igreja fiel ao Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe, querido. Vão na paz, em nome de Jesus. Voltem às 18, combinado? Espero vocês. Glória a Deus.